Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Cilindros. Nessa aula, eu vou estar definindo para vocês o que é esse sólido geométrico chamado cilindro. Vou estar falando sobre os seus elementos, a sua classificação, tá? O cálculo das áreas, área de base, área lateral, área total e volume de um cilindro. Tudo bem? Então vem comigo para a nossa aula. Então vamos lá para a definição desse sólido geométrico chamado cilindro, tá? Ele é um sólido geométrico que faz parte dos corpos redondos. Então é aquele sólido que possui duas bases circulares, paralelas e congruentes. Tudo bem? Então este é o sólido chamado cilindro. O que vale a pena nós destacarmos como elementos do cilindro? Esses dois círculos paralelos e congruentes são chamados de base, tá? O segmento que une os dois centros da base são chamados de eixo, esse segmento que liga o centro das suas bases. Nós temos o raio da base, que é o segmento que sai do centro da base e toca o círculo, né, que vai conter a base, então é chamado de raio do cilindro. Nós temos as chamadas geratrizes, que são as linhas que vão contornar este nosso sólido geométrico, são chamados de geratrizes, tá? E a distância entre os dois planos que contém a base, nós chamamos de altura do cilindro. Tudo bem? Então, seguindo, olha, a classificação de um cilindro. Ele pode ser classificado como sendo um cilindro reto ou de revolução, tá? O cilindro reto ou de revolução é quando as geratrizes são perpendiculares à base, tá? Ou seja, a geratriz acaba coincidindo com a altura do cilindro. Ele tem este nome de reto ou de revolução porque ele é gerado a partir de um retângulo, tá? Nós fixamos um dos eixos, fixamos o eixo em um dos lados deste retângulo e giramos o retângulo. Ao fazer isso, nós obtemos o sólido chamado cilindro de revolução. Então, o que vale a pena destacar? Que no cilindro reto ou de revolução, a geratriz e a altura têm as mesmas medidas. Dentro desse cilindro circular reto ou de revolução, nós temos o cilindro equilátero, tá? Que é um cilindro reto, aonde a altura coincide com o diâmetro da base, né? E como a altura é igual à geratriz coincide com o diâmetro da base. Então, aquele cilindro reto, onde a altura coincide com o diâmetro da base, ele é chamado de cilindro equilátero. Nós temos o cilindro oblíquo, é quando o ângulo entre o raio da base e o eixo do cilindro, olha, não é um ângulo de 90 graus. Neste caso, a geratriz é oblíqua, então ela não coincide com a altura, porque a altura tem que ser medida sempre na perpendicular. Então aqui nós temos uma figura de um cilindro oblíquo, ok? A secção da meridiana de um cilindro, ó. Quando nós fazemos um corte por um plano que contém o eixo do cilindro, nós vamos ter aqui, olha, um quadrilátero, tá? Então faz um corte bem no centro do cilindro e vamos olhar para o cilindro. O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui um quadrilátero. Este quadrilátero, ele é chamado de secção da meridiana. Se ele for oblíquo, este quadrilátero vai ser um paralelogramo, e se ele for reto, este quadrilátero será um retângulo, ok? E se ele for equilátero, nós vamos ter um quadrado, tá? Bem, áreas e volumes. O cilindro, ele é composto de duas bases circulares,
paralelas e congruentes. Então, a área da base, como é um círculo, é dado por πr ao quadrado. A sua área lateral é a sua volta. Então, quando nós planificamos o cilindro, a sua volta nos vai dar um quadrilátero, tá? Um quadrilátero onde o seu comprimento é o contorno da sua base, que é 2πr, que é o contorno de um círculo, e a largura é a sua altura. Tudo bem? Então, para calcular a área lateral de um cilindro, é 2πr vezes h. A área total, tá? A área total, nós não podemos esquecer que ele tem duas bases. Então, a área total seria 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá? Então, seria 2πr ao quadrado mais 2πrh. Tirando 2πr em evidência, nós vamos ter como área total de um cilindro 2πr vezes r mais h. A área da secção da meridiana, né? Voltando aqui no slide anterior, né? A área da secção da meridiana é o diâmetro da base, que é o 2r, multiplicado pela sua altura, que é h. Então, a área da secção da meridiana de um cilindro é 2πrh. O volume é o espaço que esse sólido ocupa. O espaço que ele ocupa um espaço circular até uma determinada altura h. Esse é o espaço que ele ocupa. Isso é volume. Então, seria um espaço referente à área da sua base, que é πr ao quadrado, multiplicado pela sua altura. Tudo bem? Então, gente, olha, aí está um resuminho rápido do que é importante nós sabermos sobre o cilindro. Tudo bem? Então, vamos lá para um exemplo. Bem, pessoal, vamos lá então para o nosso exemplo. Dado um retângulo de dimensões 3 centímetros e 4 centímetros, determine a área total, a área da secção da meridiana e o volume do sólido gerado pela rotação completa em torno do maior lado deste retângulo. Como eu quero o sólido gerado pela rotação completa em torno do maior lado, então eu vou desenhar o meu retângulo aqui, olha, está aqui o meu retângulo, em cima do maior lado, então eu vou ter que colocar o maior lado na vertical, porque o eixo vai ter que estar sobre o maior lado, tá? Então o maior lado na vertical, porque eu quero a rotação completa em torno do maior lado. Então o eixo tem que estar na vertical, tá? O eixo na vertical, maior lado também na vertical. Se fosse em torno do menor lado, aí o menor lado estaria na vertical, o eixo sobre o menor lado. Então, a partir do momento que nós giramos, começamos a girar esse retângulo em torno do 4 centímetros, o sólido formado vai ser um cilindro reto, tá? De raio quanto? De raio 3 e altura 4. Pronto, matamos o que nós estávamos querendo saber para poder calcular a área total, calcular a área da secção da meridiana desse sólido e calcular o volume, tá? Porque ao fazer essa rotação, eu vou descobrir que o raio dele é 3, a altura é 4, tá? A área da secção da meridiana é como se eu cortasse esse cilindro bem no seu centro. Aí este retângulo aqui seria a área da secção da meridiana, que vai pegar o diâmetro do cilindro, por isso a medida aqui 6, e a altura do cilindro, altura 4, tá? Porque o cilindro de revolução ele é reto, ok? Então, para a área total, nós vimos aí anteriormente que a área total de um cilindro é dado por 2πr vezes r mais h, onde r é o seu raio e o h a sua altura. Então, o raio dele é 3, a altura é 4. Então, 2π vezes 3, que multiplica 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. 7, que multiplica 6π, vai dar 42π centímetros quadrados. A área da secção da meridiana é dado, a área da secção da meridiana de um cilindro é dado por 2r vezes h.
o raio é 3, então 2 vezes 3 multiplicado pela sua altura, que é 4. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Está aqui a área da secção da meridiana. Se esqueceu a fórmula, é só pegar pela figura aqui, ó. A área da secção é o diâmetro do cilindro multiplicado pela altura. Ok? O volume do cilindro é πr ao quadrado multiplicado por h. Eu já tenho o raio, já tenho a sua altura. Então, π, o raio dele vai medir 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 4, 36. 36 π centímetros cúbicos. Então, tá aí o volume desse sólido, tá? Então, olha, sempre que nós girarmos um retângulo em torno de um dos lados, nós vamos ter como sólido o cilindro reto. Tudo bem? Então, gente, olha, estou encerrando aí essa nossa primeira aulinha, né? Uma introdução sobre o estudo dos cilindros. Então, estou encerrando essa primeira aula da playlist cilindros, tá? Aguarde aí que a partir da segunda aula eu já começo a estar resolvendo com vocês exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares que envolvem cilindros. Tudo bem? Então aí já a partir da segunda aula, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Ok? Gente, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!